Fala, meus queridos! Seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro Cabuloso, o maior de Minas. Mas antes disso, você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, não se esqueça, se inscreve, deixe seu like e comente. Isso ajudará muito o nosso canal a crescer. Sem mais delongas, bora lá! Bora falar da Raposa, Cruzeiro que segue aí os seus treinamentos. Essa semana, treinos aí até a sexta-feira, para o jogo treino no sábado contra a equipe do Botafogo. Certamente teremos o domingo de folga e os atletas na próxima semana também intensificando ainda mais essas atividades. Pois bem, Cruzeiro segue aí esses treinamentos, inclusive hoje atividades em 2 períodos na Toca da Raposa 2, e por isso que eu digo que tem treino de segunda a sexta, o jogo treino no sábado e folga no domingo para os atletas. Porém, na semana que vem, as atividades serão retomadas e vão sendo intensificadas cada vez mais, que se aproximar aí a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, dia 29 de março, às 6h30 da noite, no Mineirão. Bom, um detalhe importante que trago agora para vocês é em relação a esse jogo treino contra a equipe do Botafogo. Inclusive ontem, vocês até discutiram a respeito, né, da não presença da imprensa, da não presença de público nesse jogo treino, mas pelo que foi apurado aí pela Rádio 98, isso foi uma exigência que partiu do Botafogo, tá? Então, o próprio Botafogo não quis aí com o Cruzeiro para poder acontecer esse jogo treino, para que tudo desse certo, para que o Botafogo desse ok. Uma das exigências era essa, de que não tivesse a presença de imprensa, tampouco de torcedores lá no Engenhão para esse jogo treino entre Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro topou, afinal de contas, o técnico da Raposa, o Leonardo Jardim, queria, né, um jogo treino com um time mais qualificado, né? O Botafogo está aí, é um time bem qualificado, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, e aí o Cruzeiro, então, topou, deu ok, por isso que esse jogo treino vai acontecer no Rio de Janeiro, conforme a gente já trouxe aí desde ontem, sem a presença de imprensa, sem a presença de torcedores. Bom, e o técnico Leonardo Jardim está próximo de contar com 2 atletas, tá? O primeiro deles, o Lautaro Dias. Ele vinha fazendo trabalhos de fortalecimento e reequilíbrio muscular no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, inclusive ontem, pela primeira vez aí, já fez uma parte das atividades com bola com o grupo do Cruzeiro, e com isso ele está próximo aí de ser liberado 100%, afinal de contas, eles querem que o Lautaro esteja 100% fisicamente para aproveitar a velocidade, como a gente chama ele aqui carinhosamente nas jornadas, do cavalo louco. Bom, outro jogador também que deve retornar no próximo mês é o atacante Juan de Neno. Inclusive, ele já foi liberado do departamento médico, está naquela fase de transição, tem feito atividades com bola também, enfim, fortalecimento, e para deixar o de Neno aí 100%, estão tendo um trabalho, um cuidado, na verdade, muito especial com o argentino, e a tendência é de que em meados de abril ele já possa voltar aí a treinar firme com o grupo para poder ser aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. Com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira para o 98 Esportes, repórter Adroaldo Leal. Valeu demais, Adro, valeu demais. Aí nós vamos fazer aqui agora um levantamento, depois dessas notícias, dos jogos, da justificativa e das informações de Adroaldo Leal sobre não ter público, imprensa, nos jogos treinos, enfim, ou no jogo treino aí contra o Botafogo, que é o primeiro deles. Nós vamos, a nossa produção, capitaneada por Henrique Faria, ele levantou aqui... Ele é o capitão, lateral direito, zagueiro. Na produção, goleiro, sim, né? Camisa 9. E Gandula, né? E Gandula também. Tá certo, ganha 10 vezes mais do que os outros, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais mesmo, tem que trabalhar muito mais. Ó, analisa 12, o 98 Esportes vai analisar aqui 12 atletas que estão emprestados pelo Cruzeiro, e eu gostaria da opinião de vocês aí do outro lado da telinha ou do rádio, e vocês aqui da bancada. Os nomes são Zé Ivaldo, que tá no Santos, Pedrão, que tá no Avaí, Palácios, no Milionários, Fabrício Milionários. O Peralta, que tá no Atlético Paranaense, Fernando Henrique. Fernando Henrique tá onde? Fernando Henrique? Portuguesa? Ah, ele tá na Portuguesa, Fernando Henrique. Ian Lucas no Ferroviária, Joseph no América, Vitinho Goiás, Teves Atlético Paranaense, João Pedro Tombense. Cara, João Pedro era uma promessa, né? Fez gol em clássico. Fernando Maringá e Arthur Viana. Esse Arthur Viana é zagueiro? O zagueiro que tá na segunda divisão do Japão, né? Japão. Isso. Tá na J-League 2. Arthur Viana é atacante. Arthur Viana é zagueiro, atacante. eu fiquei pensando que zagueiro. Perdão, tá na J-League 2.
Então ele é atacante. É o 9, camisa 9, magrinho, magro, alto, Não lembro dele. Vai jogar alguns jogos. Jogou pouco, Jogou Não alguns, lembro tem algumas dele. oportunidades com o Seabra. Não lembro dele. Então ele é atacante, está na segunda divisão do Japão. O restante aqui, ele está até alguns com algumas passagens boas. No caso do Zé Ivaldo, foi expulso de novo, hein, Zé Ivaldo? Quase O quebrou fio o Yuri desencapou. Alberto, hein? A fio isolante soltou. Cara, você já imagina, você que pé do Yuri Alberto tá preso no gramado. Eu pensei exatamente O isso, Roberto Jorge. machucou, né? Deve ficar fora do Misericórdia. jogo do jogo de quarta-feira da Libertadores. E o pé dele ainda Por conta desse escapou. lance. Se tá Escapou. preso, ele quebra o tornozelo. Você lembra da contusão do Juninho Paulista no Middlesbrough, que o cara entrou e quebrou o Sim, foi o tornozelo dele? Michel Salgado que fez isso. Eu não lembro do lance. Se o pé dele tá preso, do Yuri Alberto, nós teríamos outra fratura ali, estilo. Ai, dá até arrepio, ó. Mas vamos lá. Até antes desse duelo entre Corinthians e Santos, muita gente, eu falo da bolha, falando do Zé Ivaldo como zagueiro do Cruzeiro, tá? Ele vem Muita jogando gente bem no jogando Santos. bem, né? Desempenhando boas funções É dentro titular lá, ué. do time do Pedro Beleza. Caixinha. Mas não precisava Muita daquilo, gente né? falou. Não, mas colega? o Zé Ivaldo nunca, não é um zagueiro ruim. Não era. Não, jamais. Não É um era. zagueiro forte, tem um bom passe longo, conduz bem a bola. O problema dele, eu até brinquei aqui, é a fita isolante. Quando a fita isolante solta os fios da curto-circuito, aí dá uns brancos nele que ele não dá pra entender. O Zé Ivaldo é um bom zagueiro. Bom zagueiro. Ele tem que controlar esse fio desencapado. E o grande ponto aqui é que com o Diniz ficou muito difícil pra ele, né? Pela exigência de jogo mais curto e tudo mais. Com o Jardim, talvez. Então esse é o primeiro. Zé Ivaldo Santos, zagueiro, tem contrato com o Cruzeiro até dia 31 de dezembro deste ano. Aliás, está emprestado para o Santos até 31 de dezembro deste ano. Mas pouco provável que não seja comprado pelo Isso, Santos. porque o empréstimo foi com opção de compra. E tem cláusulas lá de número de jogos que o Santos é Atingindo obrigado metas, a né? comprar e, assim, tudo indica que ele vai bater. Mas, Mas- a pergunta é se ele jogaria... Dos zagueiros que estão aí, ou com os zagueiros que estão aí, Zé Ivaldo seria uma boa opção? Ajudaria. O Leonardo Jardim? Ajudaria. Eu acho que ele seria reserva. E o contrato com o Cruzeiro é até 31 de dezembro de 26, tá, gente? E o empréstimo do Santos, 31 de dezembro de 25. Pra mim ele seria reserva. Mas Acho que hoje o seria reserva. menor dos problemas do Cruzeiro É é a zaga. zaga, Jonathan e Fabrício. Jonathan Fabrício. Eu acho que eles vêm bem, contudo, entretanto, eles, mesmo o time estando mal, eles vêm bem. Então tá, você contaria com ele, mas se contasse, banco. Então não acho. Composição de elenco. Não acho que era. Né? Desses aqui, Rafa, fardar nenhum vai, mano. Exatamente. Nenhum desses aqui que eu li vai chegar e vai fardar com o Leonardo Jardim, não. Ainda mais com as opções que ele tem aí. Mas eu quero assim. O mais vai possível compor- era o Zé Ivaldo. Vai compor o elenco? Dá pra chegar e o professor pedir de volta? Ou não? Não, CJ, não. Então o Zé Ivaldo comporia. Como é que é? Comporia? Não. Faria uma boa composição. Não, mas agora a gente tem que. Você tem que usar as artimanhas do português. Do português? Pô. Claro. Tá bom. Você vai depois falar eu- bobagem aí? Não é bobagem, pô, é errar. Mas Iria tá- compor, tá- comporaria, ô Gris, você sabe? Comporia, não? Comporia. Nossa, tá piorando, Boa, gente. garoto. Eu acho que Comporia, melhor. comporia. Eu falei comporia, ele não. Aí o Grito Você falou falou comporia, ele, comporia? boa garoto. É comporia. Mas é uma palavra feia, vai. feia demais. Horrível. Ó, gente, e vai compor, entendeu? Isso. Mas comporia ficaria mesmo, engraçado. É O comporia. Googly falou. Ah, obrigado. Na sua opinião também, Gris? Sim. Pra compor? Depois da lesão do João Marcelo, principalmente, seria importante. E o torcedor do Cruzeiro gosta, né, ô Capitão? Gosta bastante. Ó, vamos pro próximo, então. Pedrão. Pedrão fez boa Copa São Paulo, boas partidas com o Seabra na base. Achei até que ia virar zagueiro. Vem jogando de uma maneira mais constante no Avaí agora, né? Fez vários jogos pelo Catarinense, mas é um menino muito jovem, né? A gente tá falando aqui de um zagueiro muito jovem que precisa de uma rodagem um pouco maior para ver, por exemplo, se ele poderia o contrato de empréstimo acabando no dia 30 de novembro, para ver se ele pode ser uma opção principalmente para o ano que vem. Mas ele tem agradado o pessoal lá do Avaí, viu, CJ? O contrato dele com o Cruzeiro até mais- fim de 26. tem Com o mais um contrato Havaí, com o Cruzeiro, fim isso. da Série B. Melhor aí, ó. ficar lá e jogar e voltar. minutos, né? Eu acho. Mas pra pode todo mundo, ser pro um bom Cruzeiro. ativo, não pode? Sim, mas pro ano que vem. Tá. Pro ano que vem. Beleza. Precisa jogar, Pedrão. Pedrão. Próximo.
Próximo da lista é quem? Aí que eu quero ver. Esse aí teve aqui, o torcedor não tem saudade. Palácios, lateral direito. Milionários e Palácios, hein? Próximo, né? É tanto que o contrato dele acaba aí agora, né? Junto com o empréstimo. E ele O Cruzeiro não. teve aqui junto com... Qual era a outra opção do lateral direito que o Cruzeiro tinha? Gasosa. Além do Willian, Gasosa. Gasosa. Isso. E o Fagner veio e colocou esses dois. Cara, foi um grande delírio do Cruzeiro, né? O quê? Palácios. Por quê? Grande delírio. Grande delírio. Tava no Elche, não performava lá. Traz pra cá Mas jogava pra poder lá, ajudar. bem mais do que jogou aqui. Tava aqui. Mas Fez 3 jogos agora pelo Milionários na Liga Colombiana. Ele era um lateral zagueiro. O Cruzeiro, na época, se não me engano, jogava muito com 3 zagueiros. Era Pesolano? Era o Larcamon. Lacamon também jogava muito com 3 zagueiros. Mas Então, não assim, performou. Mas não é um delírio porque é fácil falar depois, né? que É não o, tipo aconteceu, de, né? é o tipo de jogador que o Cruzeiro contratava naquela época com o Ronaldo, né? Com a equipe do Ronaldo sem grandes investimentos, oportunidades de mercado. Mais ou menos desse perfil, né? Mais ou menos nesse perfil, mas chegou aqui e não virou nada. Fabrício Peralta, Grice. Teve os tempos aqui dele e foi agora esse ano com Não o dá Cap, pra dizer né? nem que teve os tempos, né, CJ? Jogou pouquíssimo, né? Pouquíssimos minutos. Pouquíssimo. E você acha Não que fez ele... por merecer. Eu acho que é uma ótima esse empréstimo pra ele. Vai jogar na Série B, boa chance de jogar lá no Atlético Paranaense. E quem sabe se jogar, é um jogador muito jovem ainda. Eu ainda acho que ele pode voltar e performar no Cruzeiro. Mas nesse momento, a briga tava horrível pra ele. Assim como o Fernando Não ia Henrique. jogar. O Fernando Henrique teve mais minutos que Peralta? Ou também entra nesse pacote? O Fernando Henrique já é um jogador um pouco mais velho, né? E que assim, não vai. Acho difícil. Ele tem contrato com o Cruzeiro até junho de 29? Ô, produtor? O Peralta ou o Fernando? Que ele tá... Fernando. O Peralta, Peralta, né? O é. Fernando acho que tem menos. O Peralta é até 29. O Cruzeiro fez um investimento, né, no Peralta, junto ao Cerro Porteño. Era um das apostas do Alexandre Matos pro decorrer dessa temporada. Então é justo que ele tenha minutos como titular em outra equipe, porque aqui Exatamente. não ia jogar. Não teria chance. Não aqui. ia. Não ia jogar. O setor mais concorrido do Cruzeiro, não é? Sem dúvida. Aí o Fernando Henrique está emprestado só até o final de abril? Até a final É o final do Paulista. do Paulista, né? E o contrato do Cruzeiro é até o final do ano. Esse também O Fernando eu acho que é parecido com o Palácio. O Cruzeiro deve tentar um reempréstimo aí até o fim do contrato. Não enxerga o Fernando jogando no O Cruzeiro. Fernando Henrique foi ou agora não lembro se foi ele, foi o Alisson, que teve uma oportunidade e foi expulso. Foi o Fernando. Foi Fernando Fernando, né? Foi ele, né? Foi ele mesmo. O Ian... Eu gosto. Ô, gente. Tinha que ter um pay-per-view aqui, não tinha? do produtor, né? Só dando... O que o produtor fala tinha que ir pro ar. Aqui, o Ian Lucas. Próximo, Ian Lucas tá na Ferroviária. Você jogou lá, hein, Mirandinha? Volante, assim Ferroviária como é tu. legal. Ele clube veio de bem lá pro legal. Cruzeiro, né? Mas Se eu não me aqui, engano. teve bons momentos aqui no Cruzeiro, Gris. Teve um bom momento. Teve bom momento, até como titular, gente. Com o Ou Seabra? se não titular, entrando corriqueiramente. Mas não teria chance nenhuma também. Hoje não teria. Nenhuma. Então, como tem contrato até 2027, pode ser que amadureça mais e possa voltar e tentar alguma coisa ainda. Não vejo ele nesse nível do Cruzeiro hoje com grandes possibilidades aqui. Tá muito Jovem, novo, né? então, 22 anos, pode, quem sabe, até 27, pode evoluir. E o Josefer, ou Josefer, porque esse é Josefer segundo o Cabido. Esse acabou de sair ainda, né, CJ? Eu acho que tem tudo pra jogar na América. Eu gosto do Joseph, eu acho que é um jogador muito versátil, um Joseph. jogador que se reinventou na carreira e que vem sendo um dos principais nomes do Sub-20 do Cruzeiro há algum tempo. Não teve espaço para jogar no profissional, é uma posição de muita concorrência. Ele seria hoje ali um cara meio que para competir com o Matheus Henrique, com o Japa, que são jogadores mais bem estabelecidos que ele. Mas acho que esse empréstimo vai fazer muito bem a ele. Acho que tem tudo para jogar na América o Joseph. Você acha que vai fazer bem também um empréstimo ao Goiás de Vitinho, que era um menino que o Seabra gostava muito, hein? E talvez destes todos, ao lado do Zé Ivaldo, seja o que esteja mais performando, né? E tá agradando no Goiás mesmo. Dado ao contexto do excepcional campeonato goiano, mas é o jogador que hoje desenvolve pelo menos um futebol mais agradável destes que a gente tá falando, né? Mas será que poderia buscar? Então? Até quanto que o contrato dele? O
Contrato. Cara, eu gosto do Vitinho. Vitinho vai até final de 27. Eu acho um jogador interessante, o Vitinho. Dizem que tem jogado muito bem no Goiás. Eu não assisti nenhum jogo ainda do Goiás esse ano, mas dizem que tem jogado muito bem. Olha aí, hein? Vitinho é um meia moderno, né? Porque ele sabe jogar canhoto e tem uma boa intensidade, dinâmica assim de jogo. Eu gosto do Vitinho. Hoje, ele seria banco aqui, a opção para o lugar de quem no Cruzeiro atual? Então aí depende de como o Cruzeiro vai jogar. Mas o Cruzeiro tem jogado com um volante mais fixo e o Matheus Henrique. E um meia, que é o Matheus Pereira. Ele tá entre o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Ele é como se fosse um terceiro do meio quando joga com 3 volantes. Ele eu enxergo ele jogando um volante pela esquerda, um meia. Ele faz o que o Rodriguinho faz? É, parecido, pode ser esse. Por isso Esse que eu meia, perguntei do esse Rodriguinho. meia volante. Você lembra do Esse Wendel? meia ponta volante, é exatamente. Você lembra do Wendel? Jogava com a camisa Tríplice 11, né? coroa, campeão depois com o Santos. Sim. Ele era esse cara. Entendi. Mas é bom jogador esse Vitinho, hein? Muito bom jogador, muito bom jogador. O Tevez foi pro Clube Atlético Paranaense. Poucas chances? Lá ele vai ser mais experimentado do que foi aqui no Cruzeiro. No ano passado ele teve chance no Cruzeiro mais no final do ano, porque o Cruzeiro não tinha atacante. É, mas aí ficou sem dinheiro, ficou sem Caio Jorge, ficou Exato. todo mundo machucado, Então Lautaro. e ele foi tendo chance, foi empilhando chance, mas assim, tendo que performar quase que obrigatoriamente e com muita pouca experiência E no uma time profissional. necessidade de ter resultado para tentar uma vaga na Liberta. Exatamente. Aí o moleque entrou numa pressão desgramada. Mas não achei que ele foi muito mal, não. Não, Eu acho que o que pesou, sem dúvida nenhuma, foi a falta de experiência. Uhum, isso. Mas no Atlético Paranaense ele pode ter mais oportunidades, em que pese, eu acho, que lá ele vai ter que brigar também por uma posição. Viu? olha esse próximo nome aí, gente, até pra gente acelerar aqui, pra passarmos pro próximo bloco. João Pedro, cara, João Pedro, Gris. Eu achei que esse João Pedro ia virar aqui. Mas não foi nele, foi ele que teve um caso de indisciplina? Ele e o Fernando. Fernando? É. Aí ele tá no Tombense. Jogou até o Campeonato Mineiro aí. Jogou. Jogou, não com muito brilho, né? No Campeonato Mineiro. Não mas- com muito brilho. Mas jogou, fez seus gols e tudo mais. Ele fez gol, inclusive, no América, Se não me engano, foi isso me mesmo. lembro. Aham. Mas também não dá pra Cruzeiro, CJ. Não? Nesse momento. É Melhor jovem rodar. ainda também, mas. O contrato dele é até quando, produtor? Porque o empréstimo é até dezembro desse ano, com o Tombense. Final é o contrato dele é até final de 26. 22 anos apenas. Olha o Fernando Também aí vai falando. jogar Série C, vai jogar Série C Vai lá, jogar, vai ser né? bom. Bom pra ele. Bom pra ele. O Fernando tá no Maringá, emprestado até o final deste ano. 19 anos, gente. O Fernando ele foi pra Ferroviária na última temporada, né? Empréstimo, inclusive, muito em função dessa confusão que ele teve junto com João o Pedro? próprio João Pedro. E lá ele não era titular também, né? E aí ele volta pro Cruzeiro, disputa a Copa São Paulo, a Copinha. Não foi titular de cara, ele foi ganhando o espaço dele na equipe e performou bem, CJ. É um bom jogador. Agora resta saber se ele vai virar aquilo que se espera dele ou que se um dia a torcida do Cruzeiro esperou, né? O Milton, por exemplo, nossa, você não podia fazer jogo da Copa São Paulo com o Milton, Quem que pediu era, Fernando, né? que era o Fernandes, pelo amor de Deus, não dá não. Não é assim que a banda toca não, viu, Milton? Boa, garoto. E pra finalizar, então, Arthur Viana, que tá na segunda divisão do Japão. 21 anos, outro jovem garoto. Agora vira fotinha ali, acho que eu lembrei Não, dele. ótimo. Rodagem pro Arthur. Também não jogaria. Ótimo. Mas acho que Bom ele só pegar a jogou experiência. uma vez, tá? Eu vou confirmar isso aqui. Eu lembro que ele Confere. jogou um jogo contra o Confere. Botafogo. E eu acho que ele jogou 2 jogos. Jogou num jogo no Rio. Não sei se foi Botafogo ou Vasco. Mas também não. Não iria. Não ia ter Ainda mais aqui oportunidade. com o Gabigol, com o Dudu, com as opções. Dificilmente vai ofensivo, ter Caio oportunidade no Cruzeiro. Já é um jogador de pouco mais de idade e tudo mais, assim, dificilmente vai ter oportunidade no Cruzeiro. Na J-League 2 ele só teve um jogo. Não, mas o Arthur é novo. Você falou de idade E- aí. Arthur não tem. Quantos anos o Arthur 20, Viana tem? 21 aí. 20 anos. 20 20 anos. 21. Não, Arthur é jovem. Jovem também. Um jogo apenas, jogou 19 minutos. Pouco, muito pouco. Torcedor, alguns desses jogadores, brilha seus olhos. Eu não tô falando pra chegar e ser titular, Mas não. só é pra lembrando que chegar teve e- 4, só um detalhe, ele teve só 4 rodadas na J-League 2, tá? O campeonato só tem 4 rodadas. E ok? ele jogou uma Jogou uma partida. com 19 minutos. Isso. Você traria alguém pra compor o elenco? Não, CJ, deixa essa galera lá, que essa galera já fez parte de um passado recente do Cruzeiro, agora é um outro momento, outro... É isso aí, mais um vídeo.
que vocês acharam? Concorda? Era bom se o Zé Ivaldo viesse? Cara, eu acharia uma boa para ficar no banco para recompor o elenco, porque para zagueiro nós estamos com apenas 2, né? Então fica meio complicado. Eu acharia uma boa ele vir. Pelo menos para recompor o elenco, eu acharia uma ótima. E vocês, o que vocês acharam? Deixa aí no comentário, se inscreva e deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Fui!